Eu realmente acho que você não deveria tomar nenhuma decisão importante na sua vida antes de meditar em alguns pontos que eu vou trazer aqui para você hoje. Eu queria compartilhar com vocês uma forma que eu uso, né, para tomar decisões importantes, ou pelo menos para que eu sinta menos desconfiança e que eu tenha mais tranquilidade e segurança na decisão que eu estou tomando. Porque todas as vezes que nós estamos falando de uma decisão, muitas pessoas relatam ou sentem com muita frequência uma sensação de insegurança porque não sabem exatamente o que podem esperar, tem um pouco de receio se vai dar certo, se vai dar errado, enfim. E como muitas pessoas têm essa sensação, eu sempre tive muito desejo, eu compartilho isso com vocês, até a própria abordagem de terapia que eu estou desenvolvendo, pelo próprio nome, né, terapia concreta, eu sempre tive muito intuito de que a pessoa saísse com ferramentas reais, para que ela não fique apenas em falatório na cabeça dela, para que ela saia com ferramentas para encarar, para mudar a sua própria vida, né? Então, eu ficava pensando assim, tá, mas como é que a gente pode fazer de uma maneira muito concreta para que esse medo e essa insegurança diante de uma decisão importante suma? Vocês sempre percebem que eu gosto de fundamentar o porquê que o exercício funciona e qual é o grande mecanismo dele, né? O grande dinamismo desse exercício, dessa reflexão. Isso é uma forma pessoal, tá, de trabalhar. Eu gostaria de começar meditando o porquê que a gente para de uma decisão. Então, você tem uma decisão importante, você sabe que é uma decisão importante, você quer tomar essa decisão importante, mas algo em você para. O que acontece? Acontece uma coisa chamada medo. O medo, ele não é uma emoção, como muitas pessoas imaginam, apesar de que ele cria emoções. O medo é a constatação de algo. Como assim, Matheus? Quando você olha para as coisas e você vê que elas são de uma determinada maneira, você faz uma constatação. O medo aparece no momento em que você constata um perigo. Então, no momento em que você constata que algo é perigoso, daí aparece o medo. Diante de algo perigoso, você pode ter respostas emocionais distintas. Então, o medo não necessariamente o oposto do medo não necessariamente é a coragem. Na verdade, é o exato oposto, só pode haver coragem se houver medo. Porque se não houver medo, se você não sente que aquilo é um perigo, não há coragem. Você já é como se você tivesse criado uma força interior que aquilo ali já não é realmente um perigo. Por exemplo, dívida. Dependendo do quanto de dinheiro que você tem, não tem nada de coragem você fazer uma dívida. Se você tem uma receita de 100 mil reais por mês e você tem uma dívida que você vai pagar 50 reais por mês, é uma dívida irrelevante para você, não tem elemento de coragem. Você criou uma estrutura, força suficiente, fortaleza suficiente, que não tem perigo nenhum iminente. Quando há coragem é quando você tem uma constatação de um perigo, existe de fato o risco, mas mesmo assim você escolhe apostar e dobrar a aposta. Um grande exemplo que a gente pode dar sobre isso é o exemplo dos evangelhos, em que aquela moça faz uma oferenda, em que ela é dito nos evangelhos que ela deu tudo o que ela tinha. Ela deu tudo que ela tinha, todas as suas reservas, como doação. E é tido que essa doação dela foi muito mais genuína, muito mais movida por virtude do que a oferta que os fariseus faziam, porque os fariseus eles doavam aquilo que eles sabiam que eles poderiam doar sem comprometer a própria renda. Então ali você tem um exemplo de coragem. Ou seja, ela não teve medo, ela tinha medo, ela sabia que ficar sem o seu dinheiro era perigoso, mas ela escolheu o caminho do amor. E o amor sempre é corajoso. Então, é necessário que a gente compreenda isso, porque você perceber que você tem certos riscos, que existe um perigo eminente em uma decisão, não necessariamente deveria fazer com que você parasse aquela decisão. Na verdade, esse exercício aqui, ele é só para que você tenha muita clareza sobre o inimigo e o perigo que você está enfrentando. E para que se você tomar uma decisão perigosa, você saiba exatamente o que está em jogo. Por quê? Nada nos leva a crer que enfrentar o perigo, que coragem deve ser uma coisa maluca. Coragem deve ser uma coisa sem pé nem cabeça. Essa moça dos evangelhos, ela não estava desperdiçando e rasgando o seu dinheiro. Ela estava doando seu dinheiro para Deus, é completamente diferente. Então o perigo, ele não deve ser uma coisa para maluco. Enfrentar o perigo não deve ser uma coisa de doido que simplesmente finge que ele não existe. Então você ter o tamanho real do perigo que você vai enfrentar, não faz com que o medo suma, mas faz com que você possa dar uma resposta mais convicta perante aquele perigo. Então, voltando, né? Feita essa digressão, exploramos aqui esse tema, o medo é uma constatação de perigo. E dessa constatação você pode ficar inseguro, você pode ficar receoso, você pode paralisar, você pode, no caso, entrar em pânico, né? Ou seja, o perigo, ele traz inúmeras respostas possíveis. E uma dessas respostas também é a resposta corajosa, em que você olha para o perigo, você encara para ele e você fala, não, mas eu vou fazer isso. E
É muito fácil dar exemplo disso. Inclusive por isso que muitas pessoas confundem decisões na sua própria vida. Elas vão dar uma, sei lá, você vai ter um filho. Você vai ter um filho. Ter um filho não é uma coisa banal. Ter um filho tem uma série de perigos ali. É uma pessoa que você está se colocando como responsável, é uma nova preocupação no sentido de mover recursos para aquela vida, para que ela possa ter boas oportunidades, uma série de situações. Então, quando você percebe isso, imediatamente aparece uma necessidade de você movimentar esforços para que você supere aquele perigo. Então, se o que nos paralisa é o medo, é um tipo de resposta que nós damos ao medo, o caminho para não paralisar diante de uma decisão importante é compreender os riscos reais. Primeira coisa, o primeiro passo é compreender quais são os perigos reais daquela decisão. Então, como é que eu faço? A gente pode pegar vários exemplos, né? Mas eu queria tentar dar exemplos mais concretos e não dar exemplos apenas pessoais. Vamos supor que você recebeu uma nova proposta de emprego. Então, você tem um emprego numa empresa, você trabalha num setor numa empresa e você recebeu uma nova proposta de emprego. Perfeito? Isso é uma decisão importante na sua vida. Eu acredito que a maior parte de vocês vai concordar que isso é uma decisão importante. A primeira coisa que você deve fazer para mapear o perigo é você se perguntar, você faz uma pergunta que geralmente nós não fazemos porque nós brasileiros, e não é uma ofensa, é uma constatação, nós brasileiros somos extremamente supersticiosos. Então, nós temos muito medo, nós temos muito receio de falar certas coisas porque a gente realmente acredita que falar ou pensar essas coisas vai de alguma forma atrair essas coisas. E eu, sinceramente falando, eu não acredito nem um pouco nisso, e eu realmente acho que isso é uma fonte de muitas neuroses na sua vida e de limitações na sua vida, se você acredita nisso. Então, o brasileiro não faz parte desse exercício, não porque não faça sentido, mas porque ele realmente tem um receio supersticioso. Então, você vai pegar e vai se perguntar quais são as piores coisas possíveis que podem acontecer por consequência dessa decisão. Então, se eu escolher ficar nesse emprego e não aceitar a nova proposta, qual é a pior coisa que pode acontecer? Bom, a pior coisa que pode acontecer é que eu não vou crescer nessa nova carreira, eu vou ter oportunidades de crescer nessa empresa que eu já tô e tal. Bom, o pior cenário, se eu tomar essa decisão, é esse. E quais são as piores coisas que podem acontecer no outro cenário? Bom, no outro cenário eu não me adaptar na nova empresa, e não me adaptando eu ser demitido, e a empresa não era tão boa quanto parecia. Você vai levantando, cara, o pior cenário são esses. Alguém pode me perguntar, mas Matheus, não tem cenários completamente imprevisíveis? Sim, na verdade eu diria que boa parte dos cenários são imprevisíveis, mas a eficácia do exercício não pode contar necessariamente com isso, porque esses cenários tão imprevisíveis, eles já são possíveis desde hoje, mesmo se você não tomar nenhuma decisão, eles são possíveis. Então, esses cenários a gente não pode ficar sempre contando com eles. E sendo muito honesto, não é por causa desses cenários dessas possibilidades que você paralisa. Você paralisa perante as possibilidades que você consegue contemplar. Então, esses não podem entrar na jogada, porque esses geralmente na nossa vida não entram na jogada. A gente não raciocina a partir do imprevisível, a gente raciocina a partir do previsível. Você raciocina a partir do que você conhece. Então você vai mapear isso e você vai ver qual é o tamanho real do problema, qual é o tamanho real dos perigos envolvidos em cada decisão. Sem isso, é impossível você tomar uma decisão consciente, porque nós temos um grande problema, que é algo que você não visualiza concretamente, tende sempre a crescer. Vamos dar um exemplo concreto. Se você acha que você é um excelente músico, um excelente atleta, mas você não para tentar ter uma imagem muito concreta disso, você vai começar a achar que você é o melhor atleta. Você vai começar a achar que você é o melhor músico. E o contrário também é verdadeiro. Se você acha que você é um músico horrível, mas você não tenta confrontar essa imagem com concretude, você vai começar a se achar cada vez pior. Então, a nossa mente, ela tem um poder, ela tem uma dinâmica de amplificação. Então, se você não encara os perigos, se você não tenta visualizar esses perigos da maneira mais sóbria e mais concreta possível, o mais provável é que você vai amplificar eles. E se você amplificar eles, o mais provável é que você não tome decisão nenhuma. Isso é tão verdade, mas tão verdade, que a maior parte das empresas de marketing, elas investem muito em justamente ajudar a superar suas indecisões. Porque nós tendemos a não tomar decisões. É como se a lei da inércia fosse verdadeira. A gente tende a paralisar constantemente perante os perigos que nos aparecem, perante o nosso medo. Se você parar para ver, você muitas vezes na vida mais apostou no conhecido do que no desconhecido, ou no que você tinha mais segurança do que você não tinha tanta segurança. Então, se diante de um perigo você já tende a
a se retrair, quanto mais um perigo que você não tem tamanho real do seu poder de destruição, né? Dos impactos que isso pode causar na sua vida. Então, a primeira pergunta é essa. Então, você deve mapear e tentar concretizar ao máximo os cenários, as possibilidades e tentar visualizar qual é o pior cenário possível. Porque diante do pior, você sabe agora o que você está enfrentando. Você já não está mais enfrentando um bicho desconhecido, uma realidade completamente impenetrável. Você está diante de algo provável. Assim, olha, tá, o mais possível é esse aqui. E aí vem a segunda etapa, que é justamente você conseguir classificar se essa possibilidade, se esse pior cenário possível, o quão provável ele é. Então, uma vez eu estava ajudando uma pessoa que ela dizia que ela tinha muito medo de palestrar em público. Né? Ela tinha que apresentar coisas no trabalho, na faculdade, em público, ali na frente da sala, e ela travava. Não era uma fobia, então eu não estava tratando como fobia, ela só dizia que aquilo perturbava ela tinha um certo receio, ela fazia, ela não impedia, mas ela ficava muito preocupada. E eu fiz essa pergunta, eu comecei a fazer em tempo real com essa pessoa o exercício. Falei, olha, me diz aí, qual é a pior coisa que pode acontecer? Ela ficou meio em dúvida, assim, não sabia muito bem dizer. Eu falei, vamos extrapolar, assim, olha, o pior é as pessoas te humilharem ali, saírem falando depois o quão burra você é, o quanto você não sabe falar do assunto, não sei o que, A gente começou a desenhar ali, desenhar a catástrofe, como se aquilo realmente pudesse acontecer. Depois que a gente terminou de desenhar esse pior cenário, veio a pergunta, mas o quão provável que isso vai acontecer? Qual é a probabilidade real, assim? Você nunca vai saber dizer, é 80%. Não é esse tipo de resposta. Você vai, olha, é bem improvável que isso aconteça. É bem improvável que a turma inteira te humilhe. É muito improvável que eles se preocupem com esse tema por mais de, 2 dias. Porque eles também têm a sua vida, enfim. Então, quando você confronta a pior possibilidade com a probabilidade real dela acontecer, você tende a ter uma zona de perigo mais controlada. E, reforço, isso não resolve o problema. Isso não quer dizer que o perigo deixou de ser real. E não quer dizer que agora você toma uma decisão sem medo algum. Só que agora você não precisa ser tão ousado na sua coragem. Você já sabe quais são os problemas que você está enfrentando, você já sabe se você é capaz de aguentar aquela dor, aquela porrada, e o quão desconfortável você vai ter o quão desconfortável vai ser esse enfrentamento, o quão desconfortável vai ser essa luta. Eu sei que esse exercício é mais imaginativo, mas eu aposto com você. Eu aposto que se você pegar, se você tá se sentindo, cara, Matheus, eu tô perante uma decisão importante e eu sinto que esse exercício vai me ajudar. E como eu sei que a maior parte das pessoas na internet não dá valor às coisas reais, às coisas mais profundas, inclusive mais longas, eu acredito tanto nesse exercício que se você chegar, fizer esse exercício, não sentir que te ajudou, você pode mandar uma mensagem direto para mim e eu vou fazer uma sessão com você gratuita colocando em prática esse exercício. De tanto que eu realmente acredito que esse exercício funciona, e eu não estou falando só por experimentos com pessoas que eu acompanho, mas porque eu faço isso na minha vida. É assim que eu tomo uma decisão importante. Eu olho, claro, esse não é o único critério, tem outras coisas que eu preciso avaliar, mas isso é um grande ponto de partida. Olha, qual é o perigo real que eu estou enfrentando? Agora, como eu falei, a única coisa que eu vou levar de critério é você vai ter que me mostrar que você fez. Você vai ter que mostrar lá que você escreveu, não sei o quê. Se você fizer isso aí, falar, ainda não resolveu, eu faço uma sessão gratuita com você pra gente juntos resolver e eu poder te ajudar da forma que eu ver ali que é possível. Perfeito? Bom, pessoal, mais uma vez, pratiquem esse exercício, façam aí sinceramente, depois comentem aqui o quanto que ele ajudou, o quanto que vocês conseguiram visualizar esse problema e enviem para os seus amigos. Levem espalhem a palavra, perfeito? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de dar like nesse vídeo, que isso já ajuda bastante a gente, tá bom? Fiquem com Deus, até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.